Vamos lá, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da sala de RPA. Sala de RPA é uma sala chamada Sala de Recuperação Pós-Anestésica, tá? Aí chamamos sala de RPA, Recuperação Pós-Anestésia. Quando o paciente ele é submetido a um procedimento cirúrgico, mesmo onde a anestesia seja geral, inalatória, peridural ou raquidiana, e sofreu principalmente um processo de intubação, esse paciente ele sai da sala de cirurgia e vai para uma sala anexa ao centro cirúrgico chamada RPA, Recuperação Pós-Anestésica. Na sala de RPA, Recuperação Pós-Anestésica, lá os cuidados pós-anestésicos, né, compreendem as atividades de monitoramento e tratamento utilizado para o manuseio do paciente no pós-operatório anestésico cirúrgico, tá? Através de diversas fases de recuperação pós-anestésica. Na sala de recuperação pós-anestésica, o profissional de enfermagem, tá? Tem como finalidade o dever de ter o objetivo de garantir a recuperação segura desse paciente após anestesia, prevenindo e detectando, né, e atendendo às complicações que possam acontecer, né, nesse ato do pós-anestesia, tá? Então, recuperação pós-anestésica é uma sala chamada RPA, anexa ao centro cirúrgico, onde o paciente, após a cirurgia, principalmente que sofreu efeitos de anestesia geral, tá? Principalmente que sofreu anestesia geral, que está entubado, ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, independente da cirurgia, tá? É principalmente em paciente que sofreu efeito de anestesia geral e foi entubado. E lá ele se recupera desse processo anestésico. E a assistência de enfermagem na sala de RPA é garantir um cuidado pós-operatório da anestesia, que deve ter como objetivo garantir uma recuperação segura e prevenindo e detectando, né, as complicações que podem surgir. E lá na recuperação pós-anestésica, o paciente fica totalmente monitorizado, tá, em vigilância hemodinâmica pelo profissional de enfermagem, avaliando todos os sinais vitais até o paciente recuperar e acordar do efeito anestésico. Geralmente, esses pacientes que sofreram anestesia geral estão entubados e estão na sala de RPA, após a recuperação dessa anestesia, muito deles, dependendo da cirurgia do tempo cirúrgico, esse paciente ele vai para o CTI ou para a UTI, para depois ele ir para a enfermaria. Mas tem que entender uma coisa, na recuperação pós-anestésica, o cuidado é primordial do profissional de enfermagem, tá? Avaliar o paciente através de monitor cardíaco, oxímetro de pulso, avaliar sinais vitais desse paciente, avaliar sangramento na incisão cirúrgica, avaliar se o paciente está voltando ao nível de consciência, se está acordando, avaliar se o paciente tem algum tipo de complicação, principalmente quando usa algum tipo de dreno de Penrose, Hemovac, que eu vou falar futuramente para vocês, sonda vesical de demora, que está com a função de balanço hídrico, sonda nasogástrica, que está em sifonagem, drenando o conteúdo gástrico, principalmente se for uma cirurgia que envolveu o sistema digestório, uma laparotomia. Então, tudo tem que ser avaliado para que esse paciente possa sair da sala de recuperação pós-anestésica bem, tá? Com a saúde bem e sem complicação. Se o paciente apresentar alguma complicação durante a recuperação pós-anestésica, ele não vai sair dessa sala. Ele vai ficar ali sob os cuidados da enfermagem e do cirurgião até cessar as complicações
hemodinâmica e manter os sinais vitais dele estável. Se o paciente passou na sala de RPA e não teve nenhum tipo de complicação, ele está entubado, ele vai ser encaminhado para o CTI ou para a UTI. É um paciente que não foi entubado, mas sofreu anestesia geral, ou inalatória, ou endovenosa, tá? Ou até mesmo uma anestesia raquidiana ou peridural, ele vai passar também pela sala de RPA, para se recuperar do efeito anestésico. Se recuperou do efeito anestésico, tá bem, tá indo hemodinamicamente estável, acordado, lúcido, conversando, com sinais vitais estáveis, ele não vai para o CTI. Ele vai diretamente para a enfermaria da clínica cirúrgica e lá ele vai sofrer os cuidados pós-operatório, tanto imediato, mediato e remoto pelo profissional de enfermagem, que lá ele vai estar avaliando as complicações no pós-operatório. A sala de RPA não, a gente avalia as complicações pós-anestésica, tá? A gente vai avaliar o paciente hemodinamicamente, controlar todos os sinais vitais dele, para ver se ele não vem apresentar nenhum tipo de complicação nessa sala de RPA, tá? E a recuperação pós-anestésica tem como objetivo principal prestar ao paciente todos os cuidados necessários após o término do procedimento cirúrgico, tá? Com a finalidade de estabelecer os seus sinais vitais e a recuperação desse paciente em relação ao alívio do desconforto do pós-operatório, principalmente o alívio da dor, e se ele vai retornar à sua consciência e não vai ter nenhum tipo de complicação. Então, RPA, tá? Sala de RPA é uma sala de recuperação pós-anestésica, onde o paciente ele sai do centro cirúrgico, vai para essa sala anexada ao centro cirúrgico, onde ele fica tendo a recuperação pós-anestesia, tá? Se é um paciente que está entubado, que teve uma cirurgia complicada, com tempo demorado, né, ele vai ficar ali na sala de RPA sendo avaliado pelo profissional, estando estabilizado hemodinamicamente, seus sinais vitais não tendo nenhum tipo de complicação, mesmo entubado, ele vai para o CTI ou para a UTI para ser avaliado e monitorado para depois ir para a clínica cirúrgica. Agora, é um paciente que sofreu uma cirurgia de apendicite, uma cesariana, uma perineoplastia, onde a anestesia pode ter sido geral, inalatória, geral endovenosa, ou peridural, ou raquidiana, ele também vai para a sala de RPA para o quê? Recuperar o processo anestésico, estando lúcido, acordado, estando estável, sem nenhum tipo de alteração dos sinais vitais, sem nenhum tipo de complicação, ele vai para a enfermaria cirúrgica, para chegar lá também ser feito os cuidados pós-operatório, mas sala de RPA, ela tem a finalidade de recuperar o paciente sobre o pós-anestésico, quando ele sofreu um procedimento cirúrgico e onde ele tem que ser avaliado pelo profissional de enfermagem para estabelecer, tá, todos os seus sinais vitais, estabelecer todos os seus parâmetros hemodinâmicos, evitar complicações e recuperar a sua consciência com a finalidade de aliviar a dor e manter o conforto desse paciente. Agora, se ele apresentar alguma complicação na RPA, ele vai se manter ali até se recuperar da anestesia, sendo avaliado pelo cirurgião profissional de enfermagem para depois ir para a clínica cirúrgica, ok? Então, isso que é RPA, recuperação pós-anestésica. O paciente fica na RPA para se recuperar do processo anestésico que ele sofreu dentro do centro cirúrgico para ser realizada uma cirurgia. Beijos, bom dia.